Vamos viajar! E você é o nosso convidado especial. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Olá, meu nome é Nalva e gostaria de compartilhar com você um pouco da nossa experiência pela Europa. Tudo começou no Aeroporto Internacional do Recife, às 23h30, com destino à nossa primeira parada, Lisboa, Portugal. Tivemos um ótimo voo, operado pela TAP, com serviços maravilhosos, com direito a um jantar e café da manhã. Refeições simples e gostosas. 7 horas depois, estávamos em Lisboa e por conta do fuso horário já era 11 horas da manhã. Bom dia, Portugal! Onde é que tu estás? Saindo do avião, fomos logo para o controle de imigração. Como somos brasileiros, pegamos essa fila aqui, que é para todos os passaportes. Já o outro portal direciona as pessoas que têm passaporte europeu, que não é o nosso caso. Ficamos na nossa fila por pouco tempo e logo fomos chamados pelo agente de imigração. E a outra fila foi ainda mais rápida, já que não tinham tantos europeus. E para passar pela imigração, você precisa ter em mãos sempre todos os documentos necessários. O agente de imigração não nos pediu nada, só os passaportes e carimbou. Agora vamos lá buscar as nossas malas. Adquirindo o cartão Viva Viagem. Não tem cartão, aí adquirir. Ele custa 50 centavos, né, de euro. Aí um cartão não, a gente vai querer 2 cartões. Continuar a operação. É mais econômico pegar esse daqui, porque a passagem fica 1,31 ao invés de 1,45. Então a gente vai aqui. Eu vou colocar o valor da recarga para cada um 15 euros. Então vai dar 31. Notas e moeda, cartão, aí eu boto notas e moedas. Aí a gente vem aqui.
Deu 31 euros e a gente colocou 40. Nossa hospedagem foi em um apartamento pelo Airbnb que, além de confortável, estava em uma excelente localização. Ficamos assim no famoso bairro da Baixa Pombalina, na Rua da Prata. Esse bairro estende-se das margens do Rio Tejo até a Avenida da Liberdade, com vários pontos turísticos como Praça do Comércio, Rua e Arco Augusta, o Elevador Santa Justa e algumas praças importantes, como a Praça da Figueira, do Rocio, dos Restauradores e a Avenida da Liberdade. Esse bairro é bastante central e é cercado por duas colinas. De um lado, o bairro de Alfama, onde temos o Castelo de São Jorge, e do outro lado, o bairro do Chiado, onde encontramos a Praça Luís de Camões. Próximo do apartamento tínhamos com facilidade supermercados, restaurantes, diversas lojas e transporte público a menos de 100 metros. Da varanda do apartamento temos uma vista perfeita da Rua da Prata. Em um dos seus extremos temos o Rio Tejo e no outro a Praça da Figueira. Vamos lá para o nosso primeiro passeio em Lisboa? Tivemos a tarde e a noite para conhecer o bairro de Alfama. Numa pequena caminhada de 300 metros, chegamos ao nosso primeiro destino, a Igreja de Madalena. 100 metros depois, estávamos na Igreja de Santo Antônio, que foi construída no local onde acredita-se que ele nasceu. E ao lado da igreja encontra-se um pequeno museu a ele dedicado. Ele era um padre muito popular e conhecido como o casamenteiro português, que depois foi morar na Itália e na cidade de Pádua morreu no dia 13 de junho de 1231, ficando conhecido como Santo Antônio de Pádua. Essa é a cripta, local de nascimento do santo, que foi visitada pelo Papa João Paulo II no ano de 1982. Para chegar à cripta, precisamos passar pela Capela Mor e descer uma escada. Essas são as únicas áreas originais da igreja, que foi destruída pelo terremoto de 1755, sendo reconstruída anos depois.
Saindo da igreja de Santo Antônio, já avistamos a Catedral da Sé de Lisboa, construída em 1147, no local de uma antiga mesquita, a mando de Dom Afonso Henrique, o primeiro rei de Portugal. Nela encontra-se a pia batismal, onde Santo Antônio terá sido batizado. Saindo da Igreja da Sé, continuamos o nosso passeio. 400 metros depois, chegamos no Miradouro Santa Luzia e Jardim Júlio Castilho. Miradouro, ou Mirante, como nós brasileiros conhecemos, de Santa Luzia, é um dos mais belos mirantes de Lisboa, com uma vista ampla sobre o bairro de Alfama, com suas casinhas com telhados avermelhados e uma bela vista do rio Tejo. O miradouro está decorado com típicos azulejos portugueses que mostram a Praça do Comércio antes do terremoto de 1755. Do Miradouro podemos ver alguns pontos característicos. Da esquerda para a direita, conseguimos avistar a Cúpula de Santa Engrácia, também conhecida como Panteão de Lisboa, a Igreja de Santo Estevão e as duas torres brancas da Igreja de São Miguel. Atenção! Embora Lisboa seja uma cidade super tranquila para um passeio, fiquem atentos aos batedores de carteira e às pessoas que estão prontas para tentar aplicar algum tipo de golpe em algum turista desavisados e desatentos. Juntinho ao Miradouro você verá a Igreja de Santa Luzia e de São Brás, que tem na sua parte externa lindos azulejos azuis e um jardim de rosas vermelhas. Coladinho com o Miradouro Santa Luzia, separado apenas pela rua Norberto de Araújo, temos o Miradouro Portas do Sol. O nome do mirante vem da antiga Porta do Sol, uma das portas da Lisboa medieval, que fazia parte da cerca moura e que também foi destruída com o terremoto. Daqui desse miradouro também temos uma vista panorâmica do bairro de Alfama, e dizem que é super lindo o nascer do sol visto daqui. No miradouro temos a estátua de São Vicente, o padroeiro da cidade. E em frente à estátua fica esse prédio grande, que é a Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva, também conhecido como Museu de Artes Decorativa Portuguesa.
Observe na parte inferior do mirante que temos esse restaurante Portas do Sol, que pode ser uma boa opção. Em frente ao Miradouro Portas do Sol e ao lado do Museu de Arte Decorativa, encontra-se uma escadaria chamada Beco do Maldonado, que nos levará até o Castelo de São Jorge. No final do beco, à esquerda, estaremos no Pátio de Dom Fradique, que fica aos fundos de um antigo palácio chamado Belmonte. Saindo do pátio, vamos passar por baixo do Palácio Belmonte e logo à direita avistaremos o Arco do Castelo. O arco é um portão do século XIX, decorado pelo brasão de armas de Portugal. Passando pelo arco, chegaremos à bilheteria do castelo. Ao entrar no complexo, você vai acessar primeiro a praça principal, Praça das Armas, que é decorada com velhos canhões e uma estátua de Afonso Henrique. Atravessando a praça, você vai encontrar essa área onde é possível termos uma vista panorâmica do lado leste de Lisboa, graças à localização do castelo na colina mais alta da cidade. Passando pelo jardim, nos deparamos com a ponte de acesso ao castelo. Além de suas paredes principais, o castelo é protegido por um muro baixo e parcialmente por um fosso, que é um tipo de buraco feito no solo ao redor da fortificação, que nos dias de hoje está seco. Tudo isso era para impedir que os inimigos se aproximassem da muralha principal. Chegamos ao sítio arqueológico, que contém vestígios da Idade do Ferro entre os séculos 7 e 3 a.C., onde foram encontrados potes, panelas e também vestígios de habitações muçulmanas medievais e o piso térreo de um palácio do século XV. A visita levará em torno de 3 a 4 horas, principalmente se seu marido, como o meu, resolver tirar um tempinho para atividade física. Na verdade, o tempo de visita é necessário pois o espaço é grande, onde além das 11 torres, encontramos um pequeno museu com objetos do século 7 a.C., um bar, o restaurante do Leão e uma câmara escura, que permite que os visitantes observem a cidade em tempo real em 360 graus, através de um sistema óptico de lentes e espelhos. E é claro, além da gente poder curtir o lindo pôr do sol no castelo. Então podemos perceber que o castelo foi reconstruído diversas vezes por vários povos e recebido diferentes nomes. Em 1147, Dom Afonso Henrique comandou a retomada do Forte dos Mouros e passou a usá-la como residência real. Como os guerreiros e militares eram devotos de São Jorge, que assim virou padroeiro do exército português, dessa forma surgiu o nome do castelo após a conquista. Apesar de hoje não mais existir o castelo em si, pois ele foi destruído durante o famoso terremoto, vale muito a visita das muralhas e de suas torres.
Nosso primeiro pôr do sol em Portugal foi simplesmente incrível. Não é à toa que a gente deixou para conhecer o Castelo de São Jorge como o último ponto visitado do dia, e assim aproveitando esse pôr do sol maravilhoso. Nos mirantes das cidades, eu gosto muito de brincar, de encontrar os pontos turísticos. Daqui do castelo mesmo, eu já consegui encontrar a Ponte 25 de Abril, o elevador Santa Justa, bem pertinho está a localização da nossa hospedagem. De frente para o Rio Tejo temos a Praça do Comércio. Logo depois da Ponte 25 de Abril, teremos o bairro de Belém. Uma dica para você aproveitar melhor o passeio é levar sempre uma jaqueta ou um casaco, dependendo da estação do ano, pois venta muito e pode fazer muito frio. Do outro lado do Rio Tejo temos o Santuário Cristo Rei, em Almada. É onde abriga a estátua de Cristo com os braços abertos, voltado para a cidade de Lisboa. A estátua foi inspirada no Cristo Redentor do Rio de Janeiro, no Brasil, e no Castelo de São Jorge. E como já era mais de 9h30 da noite, era hora de voltar para o nosso apartamento. Para a gente se localizar no mapa, aqui é o Castelo de São Jorge, onde tem essas árvores, localizado no bairro de Alfama. E o nosso apartamento localizava-se aqui nessa rua, Rua da Prata. Em uma das extremidades da rua, a Praça da Figueira. E nessa direção aqui, voltando, é o sentido do Rio Tejo, que também a gente vai encontrar a Praça do Comércio, o Arco Augusta e outros pontos turísticos. Então, o apartamento localizando-se aqui, nessa rua, aqui bem pertinho da Igreja de São Nicolau. Muito bem localizado e próximo do Castelo de São Jorge. O bairro que a gente ficou hospedado é o bairro Baixa Pombalina. Dentro do castelo, vamos sair aqui pelo arco e pegar essa rua que fica lateral ao arco, que é chamada Rua Bartolomeu de Guzmão. Essa rua Bartolomeu de Guzmão, vamos pegar a primeira à direita, que é a Rua Milagre de Santo Antônio, e logo em seguida vamos chegar no elevador do castelo, que fica aqui à esquerda. Atenção! O elevador do castelo fica quase que escondido num prédio comum e com pouca sinalização que mostra que ali é o elevador. Esse prédio do elevador, que fica próximo ao castelo, é o ponto mais alto. Nele encontramos o miradouro do Chão do Loureiro. E aqui também a gente encontra o restaurante Zambesi.
Daqui do Miradouro é possível termos uma vista linda do próprio Castelo de São Jorge. E como você percebe, o castelo se destaca tanto de dia como à noite. Do Miradouro também temos uma bela visão da cidade. Ampliando aqui a imagem, vamos entender melhor um pouquinho como é o esquema do elevador do castelo. O primeiro elevador, ele fica aqui nesse prédio, como a gente viu, onde tem o Miradouro, Chão do Loureiro, e fica bem pertinho do castelo. Descendo esse elevador, a gente vai sair aqui no Largo do Chão do Loureiro, onde temos ao lado um supermercado Pingo Doce, que inclusive aproveitamos para fazer umas comprinhas. Saindo do supermercado pelo Largo Chão do Loureiro, vamos chegar na Rua da Madalena. Atravessando essa rua, vamos para o quarto prédio no sentido do rio. Então, a gente vai 1, 2, 3, 4. No quarto prédio é onde abriga o segundo elevador do castelo. Que a gente descendo esse elevador vai sair em uma outra rua, que é a Rua dos Funkeiros. Então, saindo do elevador, na Rua dos Funkeiros, facilmente a gente chega aos principais pontos turísticos do bairro, da Baixa Pombalina. Mas no nosso caso, a gente só fez atravessar aqui a Rua dos Funkeiros e seguimos essa rua de frente para o elevador, que é a Rua da Vitória. E fomos para o nosso apartamento, que fica nessa localização aqui. Hora de descansar. Descanso bem merecido, pois tivemos um longo voo e logo em seguida fomos para o nosso primeiro passeio pela cidade. Mas não acaba por aqui. Continue acompanhando nossa viagem pela Europa. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!